Olá, como vocês estão? Espero que tudo bem. Hoje, resolvi trazer um vídeo sobre um assunto que venho pensando há muito tempo, e que alguns podem ainda não compreender: o que realmente é poder? Para isso, vou usar como exemplo dois personagens de uma mesma série, Soulja Boy, que já apareceu em um vídeo do canal, e Capitão Pátria, que vai aparecer futuramente, de The Boys, que explica muito bem sobre esse assunto. Quando falamos em poder, as pessoas muitas vezes tendem a pensar em uma só coisa: significa fazer o mundo, e as pessoas curvarem-se aos seus desejos, seja através da FCCA ou da inteligência. E estão certo, essa é uma forma de poder. Mas isso gera outra forma de poder: o medo. Primeiro, vamos analisar o Capitão Pátria, o que o torna realmente poderoso na série e nos quadrinhos, porque ele é um produto perfeito. Mas o que isso significa? No mundo de The Boys, os heróis da VOR, são criados pelo composto V, um produto que dá poderes ao usuário se injetado desde a infância, na fase fetal até alguns dias de vida, permitindo o corpo adaptar-se aos efeitos do soro e dar poder ao indivíduo desde cedo. Esses poderes e os efeitos nos atributos físicos podendo variar entre personagens, como Rainha Maeve. Ela nasceu com atributos físicos extremamente altos, sendo a segunda pessoa mais forte do mundo, depois do Capitão Pátria. Luz Estrela, mesmo não sendo extremamente forte fisicamente, onde ela tinha dificuldade em levantar um carro no seu treino pessoal que fazia, mas seus socos conseguiam abrir buracos na parede em que treinava. Ela ganhou o poder de luminescência. Trem-bala. Ele tem uma super velocidade, permitindo-o chegar até Mach 3 no seu auge, além de uma grande resistência, para aguentar sua própria velocidade, e impactos em alta velocidade. As habilidades e atributos físicos variam de pessoa para pessoa. Algumas vezes, alguns atributos aprimoram-se para aguentar os poderes de seu usuário, como a resistência física do trem-bala, mas seu vigor, o seu coração, passa por este problema, e piora com o uso do composto V. O composto V natural, para já quem é usuário desde criança, funciona como uma super adrenalina e esteroides. Mas no que isso importa na hora de falar do Soulja Boy e do Capitão Pátria? Soulja Boy foi o primeiro experimento americano na VOR, oficialmente, já que a primeira de verdade foi a Tempesta. Ele tomou a dose original e perfeita criado pelo cientista original. Isso o tornou super poderoso, mas sem outras habilidades adicionais como os outros super. Capitão Pátria, na série, é filho do Soulja Boy. Antes de ser traído, a VOR coletou algumas amostras de esperma do Soulja Boy e usaram para a criação dele. Capitão Pátria nasceu de um tubo de laboratório, literalmente, sendo filho de um usuário de composto V e sendo exposto a ele desde que era um embrião em formação. Nesses dois exemplos podemos ter uma ideia do que os torna tão diferentes dos outros. Eles tomaram o que seria considerado a dose perfeita do composto V da VOR. O composto V possui potências diferentes para o investimento feito pela empresa, tendo a dose barata, onde tem um investimento de milhões, a dose forte e a perfeita que fica na casa de bilhões. Na hora de investirem na criação de um novo super, eles analisam e pensam nos lucros que terão. Agora vou explicar essas diversas fórmulas do composto V. A dose barata é a comum, dada para as famílias em poucas quantidades. Essa quantidade deixa o indivíduo com uma força física sobre-humana e poderes diversos. Isso os torna um pouco mais fortes que os humanos comuns, mas não tão poderosos ao ponto de serem invencíveis. Exemplos desse tipo são: Profundo. Apesar de ter uma força sobre-humana, quando comparado com as pessoas normais, ele ainda é alguém extremamente fraco para os padrões do super acima da média, tendo como diferencial sua habilidade de respirar debaixo da água e falar com os animais marinhos. Mesmo onde ele tem a mesma habilidades físicas comparadas a de um humano comum, mas com o poder de ver parte do passado das outras pessoas, encostando neles. Ele agindo como um detetive ao invés de um super-herói comum. A dose forte. Quando a VOR resolve investir mais o dinheiro na criação dos novos super, eles ganham habilidades físicas superiores em comparação aos da dose barata. Nesse caso, as habilidades físicas são aumentadas, mas não ganham poderes secundários. Exemplos desse tipo são: Rainha Maeve. Ela nasceu com grandes habilidades físicas superiores de qualquer outro super, como disse anteriormente, ela sendo a segunda mais poderosa do mundo.
depois do Capitão Pátria. Soulja Boy, ele tem grandes habilidades físicas superiores ao de todos, tornando-o superior ao resto de sua equipe, mas sem nenhum outro poder além das habilidades físicas. Seu poder secundário vindo dos experimentos russos, com armamento nuclear. A dose perfeita, a mais rara de todas. Essa fórmula dá às habilidades físicas e poderes secundários, podendo ter mais do que uma habilidade, e sim outras várias, para complementar sua fisicalidade superior. Exemplos desse tipo são: Tempesta, que tomou a primeira dose perfeita, sobreviveu, ganhando super atributos físicos, poderes elétricos, capacidade de voo e sentidos aprimorados, tornando-a o soldado perfeito. Capitão Pátria, nascido de um usuário do composto V na dose forte, nascido de um tubo de ensaio, e sendo exposto ao composto V nas doses mais potentes, ele foi o investimento definitivo para torná-lo o super mais poderoso de todos, e o produto perfeito. E também existe o V temporário. Com essa versão do composto V, o usuário ganha um aumento de atributos físicos entre 15 a 20 vezes, dito nos quadrinhos, além de ganhar uma habilidade especial. Exemplos desse tipo são: Billy Bruto, que ficou mais forte e ganhou visão de calor, e Huey, que ficou mais forte e ganhou a habilidade de teleporte. A diferença deste para o composto V normal são duas. Primeira, ele tem 100% de chance de funcionar, mas com o uso de 3 a 5 doses, causa destruição cerebral, e então a morte. Bruto atualmente só tendo 1 a 1 ano e meio de vida após o uso de 4 doses, enquanto o composto V normal tem 80% de chance de matar um adulto no uso. Segundo, ambos aumentam os atributos físicos de seu usuário, mas o composto V normal é permanente, e depende da quantidade para saber o nível de aumento do atributo. Com todas essas informações, podemos começar a tentar deduzir o nível de força do super. Para nossa medida, vou usar uma medida de comparação com o Bruto. Ele, na terceira temporada, usou o composto V temporário, e teve suas habilidades físicas aumentadas em cerca de 20 vezes. Agora, basta deduzir a força dele para sabermos seu nível de força após o uso do V. Para nossa medição, primeiro temos que definir o quanto ele consegue levantar. Como um ex-soldado, Bruto teve treinamento físico, pessoal e militar, permitindo-o levantar, na melhor das hipóteses, entre 90 a 120 quilos com toda a sua força. Isso o torna perto do recorde mundial de nosso mundo, que é de 146 quilos. Se usarmos o multiplicador dado nos quadrinhos, que é de 15 a 20 vezes no aumento de força, podemos começar a deduzir o nível de força dele. Para isso, vamos tirar uma média de força, usando a suposição que ele pode levantar entre 90 a 120 quilos, a média sendo 105 quilos. Agora podemos deduzir que com o composto V ele poderia levantar com o multiplicador dos quadrinhos, seria 1.575 a 2.100 quilos, ou 1 tonelada e 575 quilos a 2 toneladas e 100 quilos. Um feito que o tornaria 10 a 14 mais forte do que o recordista mundial de levantamento de peso. E se o multiplicador da série for maior do que dos quadrinhos? Então, vamos aumentar os multiplicadores de 15 e 20 para 150 e 200, aumentando em 10 vezes ambos os multiplicadores dos quadrinhos. Com isso, a força dele seria de 15 toneladas e 750 quilos a 21 toneladas, o que o torna 107 a 143 vezes mais forte que o recordista mundial de levantamento de peso, o que o torna um super-humano. Mas por que isso importa? Porque, se vocês prestaram atenção, isso torna Bruto mais forte do que qualquer humano comum, mas não ao ponto de considerarmos alguém que está além da compreensão humana nos quadrinhos, filmes ou séries, especialmente se falarmos na categoria de história de heróis, ainda colocando-o em um nível de classe inferior, junto de personagens como Jessica Jones, Marvel, Capitão América, Marvel, Soldado Invernal, Marvel, Luke Cage, Marvel, Bunny DC, Crocodilo DC, entre outros personagens que são considerados no nível rua, como alguns classificam esses tipos de personagens de lutas mais urbanas. E isso importa para classificar o nível de força do Super de The Boys. Bruto, com o uso do composto V, foi capaz de enfrentar 2 dos considerados mais poderosos do seu mundo, Soulja Boy e Capitão Pátria.
Ele não os superava em força, mas conseguia machucá-los, empurrá-los e lutar contra eles. Isso serve para mostrar quão baixo é de verdade o nível de força do universo de The Boys, onde os personagens que são considerados deuses em seus mundos seriam apenas vilões quaisquer um com outros super-seres, tornando-os fracos quando analisamos mais adentro. Mas por que os consideramos poderosos? Porque eles são, e isso deve estar deixando vocês confusos, pois, uma hora digo que eles são fracos, mas outra digo que eles são poderosos. E eles podem ser ambas as coisas. No mundo de The Boys da série, o Capitão Pátria é o topo da cadeia alimentar, sendo o super mais poderoso de todos, tendo super força, velocidade, resistência, visão de calor, sentidos aprimorados, visão de raio-x, e ele é inteligente, quando comparado com sua versão dos quadrinhos. Por ele ser uma parodia das versões malignas do Superman, acabamos comparando com o Homem de Aço na hora de analisarmos ele, dando certa moral por compararmos ele ao Superman. Além de que, usamos argumentos inconclusivos para o tornar poderoso, sendo os principais como: primeiro, Capitão Pátria afirmar que pode levantar um Boeing 747 se tivesse local de apoio. Além dele nunca ter mostrado isso, ele demonstrou um feito de força muito abaixo disso. Na segunda temporada, enquanto perseguia o grupo de protagonistas, Capitão Pátria foi acertado por um ônibus e soterrado debaixo de vários escombros. Ele demorou mais de 1 minuto para escapar de onde foi soterrado. Enquanto um Boeing 747 pesa mais de 400 toneladas, um ônibus bastante pesado pode pesar até 36 toneladas. Ele demonstrou-se não ser capaz de erguer o equivalente a 1/8 do feito que ele diz ser capaz de realizar, além de demonstrar ter ficado atordoado após ter sido acertado. Segundo, nos quadrinhos e na série, é dito que o Capitão Pátria que só pode ser morto por uma bomba nuclear. Mas o que isso realmente implica? Quer dizer que nada na Terra, menos uma bomba nuclear, é capaz de feri-lo e matá-lo? Isso o torna invencível? Não, mas abre uma explicação mais simples. Essa é a forma mais rápida de eliminar ele. Uma bomba nuclear, mesmo para o Capitão Pátria, seria poderosa demais. Isso poderia matá-lo de maneira instantânea e garantir que ele fosse apagado. O que é bastante importante, pois os super têm uma resistência para sobreviverem por um bom tempo mesmo mutilados. Terceiro, o showrunner da série dizendo que o Capitão Pátria da série é mais poderoso do que sua contraparte dos quadrinhos. E isso abre para interpretações errôneas. Alguns podem entender como ele sendo mais forte, mais resistente, mais rápido, seus poderes sendo superiores ao de qualquer um. Mas isso é um erro a ser considerado, pois estaríamos considerando que poder resume-se em o quanto alguém é capaz de destruir algo. Mas poder não é isso. Ao meu ver, e alguns podem concordar, o que torna o Capitão Pátria poderoso na série é ser inteligente. É um pequeno spoiler dos quadrinhos, mas é importante que saiba, nos quadrinhos, Capitão Pátria foi enganado pelo Black Noir, que é um clone dele lá, que tirou fotos de si mesmo fazendo coisas horríveis, e mandou para o Capitão Pátria, o fazendo acreditar que ele tinha feito tudo aquilo, mostrando que sua capacidade de raciocínio é tão baixo ao ponto de nem pensar em outras hipóteses, além da que ele é um assassino. E isso deve-se por 2 motivos bastante importantes: sua criação e sua mãe. Nos quadrinhos, Capitão Pátria foi concebido de uma mulher com problemas mentais que foi, entre aspas, comprada pela avó de seus pais, permitindo fazer experimentos com ela e usá-la como cobaia para o nascimento de um dos primeiros super. Alguns transtornos mentais têm uma base genética, o que significa que há uma predisposição hereditária. Se a mãe tem um transtorno mental com uma forte componente genética, há uma chance aumentada de que o bebê herde essa predisposição genética. Enquanto na série, o Capitão Pátria foi criado desde criança em cativeiro, mas tendo educação dos cientistas, sendo seu único problema sendo seu transtorno de personalidade borderline. Este transtorno afeta a forma como uma pessoa pensa, sente e se relaciona com os outros, muitas vezes, resultando em um desejo intenso de ser amado e aceito. As pessoas com perturbação borderline tendem a ter uma instabilidade emocional significativa, dificuldades em manter relacionamentos saudáveis,
e uma preocupação constante com o medo de rejeição. Elas podem se envolver em comportamentos impulsivos e autodestrutivos na busca desesperada por amor. Ser mais poderoso não significa ser mais forte, rápido ou coisas assim, mas sim pode ser alguém mais inteligente e focado nos seus objetivos. Ele sendo capaz de pensar rápido, como mostrado na cena do pós-acidente do avião, onde ele aproveitou sua falha para ainda ganhar no final usando das mortes das pessoas. Então o que o torna tão poderosos? E isso é simples, ser a prova de balas. No mundo de The Boys, eles não possuem as mesmas fraquezas dos heróis dos outros universos, como pedras brilhantes, magia, itens místicos e adversos. Além da maioria serem resistentes e imunes a tiros de armas comuns como pistolas, escopetas, rifles, armamentos que os policiais e militares possuem. Claro que possuem um limite, mesmo os mais poderosos, como Maeve e Soulja Boy, podem ser feridos por coisas como explosões de granadas, mísseis, entre outros, podendo até ser mortos por coisas do tipo. Mesmo o Capitão Pátria possui um limite de dano, como mostrado ao ferir-se ao receber golpes do Bruto, Soulja Boy, Maeve e Ryuen, personagens fortes, mas nunca demonstraram chegar perto do nível dele. Mas o que ser a prova de balas dá a eles? Medo. Imagine-se na seguinte situação: Capitão Pátria está indo matar. Ele pode levantar até 50 toneladas, pode se mover quase na velocidade do som correndo, voar, visão de calor, visão de raio-x, e mais importante, ser imune a balas e explosões, não tendo nenhuma fraqueza. O que você sentirá é somente uma coisa: medo, pois se a única coisa que o mataria é algo que pode matar você também no processo, você percebe que não tem chances de sobreviver, pois estaria frente a um monstro invencível no nosso mundo. E essa sensação que nos faz pensar que ele é invencível, pois nada do que fizéssemos o impediria ou o mataria. É assim que The Boys me ensinou o que é poder. Não se trata do que um herói pode ou não fazer por nós, mas sim do medo do que ele poderia fazer contra nós.